Bom, agora nós iremos fazer o comportamento de ouvinte, tá? Começando por seguir instrução. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o que a gente vai demonstrar aqui e qual que é a lógica desse processo. A gente vai começar com o próprio reforçador da criança, o próprio item reforçador, no caso é o celular, tá bom? Então, a ação, né, o que a criança vai estar fazendo, ela pegar o celular já vai ser o próprio reforçador da criança, tá? Então, às vezes pode parecer que não tem entrega do reforçador, mas o reforçador é o próprio objeto que a gente vai estar solicitando para a criança fazer algumas coisas, tá bom? Então, vamos dar um exemplo antes da gente demonstrar, vou contar aqui, né? Então, você está vendo que a sua criança está indo atrás da bola, né? Ela vai pegar a bola. E aí, então, você vai dizer para ela, pega a bola, né? Então, você vai estar ensinando um comportamento que a criança já ia fazer. Ela já ia realizar essa ação, você só está ensinando a ela verbalmente, né, o nome daquela ação. Então, comportamento de ouvinte é um comportamento onde a criança tende a identificar, a entender, compreender a fala do outro, do adulto. Então, eu vou dar alguma instrução para ela, eu vou solicitar algo para ela e ela vai realizar o que está sendo solicitado. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Comportamento de ouvinte. Então, significa ouvir a fala do outro e se comportar a partir do que o outro está falando, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer os primeiros ensinos do seguir instruções, que está dentro do comportamento de ouvinte. Seguir instruções do que é falado para ele, o adulto pede, ou outra pessoa, ou outra criança, tá? Um ambiente também com pouco estímulo. E aqui os passos. Então, veja, foi o que eu acabei de falar para vocês. O primeiro passo é seguir a instrução de um passo com um item reforçador. Então, você vai falar para a criança olhar, pegar, tocar, colocar com o item reforçador dela, tá bom? Segundo passo, seguir a instrução de um passo com um contexto. Por exemplo, esperar, sentar, colocar. Terceiro passo, seguir a instrução de um passo. Por exemplo, mandar beijo, levantar. Quarto passo, seguir instruções de 2 passos. Então, sentar e dar tchau, levantar e mandar um beijo. Então, é quando a gente pede para a criança 2 coisas juntas, tá bom? Antecedente. O adulto deverá ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Porque aqui a gente está que ela entenda e compreenda o que a gente está solicitando verbalmente. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto. Consequências, elogio e reforçador. Tipos de ajuda. Ajuda física total. Ajudar a criança a realizar a instrução fisicamente, né? Ajuda física parcial. Tocar levemente na criança para ela realizar a instrução. Ajuda gestual, indicar com um gesto a instrução. Por isso que aqui você pode ver no antecedente, né? O adulto deverá dar a atenção, deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Porque quando a gente realiza algum gesto, ele é uma ajuda. Porque fora a minha instrução verbal, eu estou fazendo um gesto, dando uma ajuda gestual, tá bom? Correções. Após 3 segundos sem resposta, ou identificar o item, enfim, ou fazer a instrução errado, oferecer ajuda e reapresentar o antecedente, já fornecendo ajuda imediata. Critérios de passagem de passo, 80% de acerto para o próximo passo, ver a planilha. Então, por isso que também a gente sempre fala em todas as lives que é muito importante a questão do registro, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, seguir instrução. Primeiro passo, seguir instrução de um passo com o item reforçador da criança. Aqui a gente vai pedir para pegar. O adulto deverá ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Esse é o antecedente. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto e pegar o item. Consequências, elogio e reforçador. Vamos agora demonstrar.
Antecedente. O adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Aqui pediremos para a criança pegar o item reforçador. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto e pegar o item. Aqui demonstraremos com ajuda. Consequências, elogio e entrega do reforçador. Lembrando que o próprio celular é o reforçador, tá bom? Vamos agora para o segundo passo. Segundo passo, seguir instrução de um passo em um contexto. Aqui iremos demonstrar o esperar. Antecedente, o adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Resposta, a criança deve seguir a instrução dada pelo adulto e esperar. Consequências, elogio e reforçador. Então, vamos lá, vamos demonstrar. Então, a criança já está com o celular, tá bom? Então, vamos lá. Antecedente. O adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Aqui, vamos fazer o gesto porque a gente vai demonstrar com ajuda. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto. Aqui, demonstrando com ajuda. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Não, acho que tá bom, deu para entender. Agora a gente vai demonstrar independente, tá bom? Então, daquele onde a gente fala que não tem nenhum gesto. Antecedente. O adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Consequência. A criança deverá seguir a instrução dada pelo adulto. Consequências, elogio e entrega do reforçador. Muito bem mesmo, ficou ótimo. Vamos agora para o terceiro passo. Seguir instrução de um passo. Aqui a gente vai demonstrar levantar. Antecedente, o adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Resposta, a criança deve seguir a instrução dada pelo adulto. Consequência, elogios e a entrega do reforçador. Então, vamos demonstrar, aqui a gente vai demonstrar com ajuda primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Antecedente, o adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara. Aqui a instrução é levanta. Resposta, a criança deve seguir a instrução dada pelo adulto e levantar. Aqui demonstraremos com ajuda. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Muito bem. Agora a gente vai demonstrar independente, sem ajuda, tá bom? Antecedente. O adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara. Aqui a instrução será levantar, sem fazer nenhum gesto. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto de forma independente. Consequências, elogio e entrega do reforçador. Prontinho, vamos lá. Agora a gente vai aqui para o último passo do seguir instrução, que é o quarto passo, que é seguir instrução de 2 passos, onde a gente vai pedir para sentar e dar o objeto. Antecedente, o adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Resposta, a criança deve seguir a instrução dada pelo adulto. Consequências, elogio e entrega do reforçador. Então, vamos lá. Então, a criança está de pé? Muito bem, vamos lá. Então, antecedente. O adulto deverá ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara. Aqui, a gente vai demonstrar com ajuda. E a instrução é senta e dá. Senta e dá. Resposta. A criança deve seguir a instrução dada pelo adulto. Aqui demonstraremos com ajuda. Senta e dá. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Muito bem. Agora iremos demonstrar de forma independente.
onde a criança faz sozinha. Vamos lá. O adulto deve ter a atenção da criança e dirá a instrução de forma clara, sem fazer nenhum gesto. Resposta: a criança deve seguir a instrução dada pelo adulto de forma independente. Muito bem, parabéns. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Muito bem.